Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Escola do Têxtil com mais um TêxtilCast, o podcast falando sobre o setor têxtil. E agradecer a presença de vocês aí mais uma vez, obrigado. Quem puder dar um oi, dar um toquezinho que está chegando aí. Pessoal, hoje a gente vai fazer um podcast diferenciado e vamos estar falando sobre case de sucesso. Até antes de falar do case de sucesso, vamos estar falando e lembrando vocês que a Escola do Têxtil, o nosso TêxtilCast, está aberto ainda, a gente não começou os trabalhos com os patrocinadores. Então, se você quer patrocinar, quer entrar na escola, ter esse patrocínio, quer ter o seu nome, a sua marca aqui, não esqueçam de estar entrando em contato com a gente. Quem tiver esse interesse vai estar passando em todo o nosso contexto, toda a nossa parte audiovisual, o nome e a marca de vocês, beleza? Bom, hoje com muita satisfação, com muita alegria, a gente vai fazer um podcast de case de sucesso. Eu vejo que é diferente e importante fazer isso para a gente mostrar o dia a dia das pessoas que têm sucesso como empregados, pessoas que evoluem e principalmente também como empresários. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, parceiro, irmão, o Leandro Vigário, que é do Grupo Mundi, né, o gestor do Grupo Mundi. E vamos agora aqui bater um papo com o Leandro, né, Leandro? É isso aí. Que bom que tu tá aqui. Muito satisfeito, muito feliz. E hoje a gente vai estar discutindo, falando, um bate-papo gostoso aí sobre o setor têxtil e principalmente sobre o Leandro. Hoje o podcast é teu. Bom, antes de mais nada, privilégio, prazerzaço, né, Andrei? Dentro do nosso tempo que a gente já convive, uma satisfação, uma experiência nova para mim também, porque eu participei de alguns debates, de algumas palestras e tudo mais, mas nesse formato, por incrível que pareça, é a primeira vez. Legal. Então, para mim é uma inspiração. Obrigado pela oportunidade. A gente já bateu tanto papo, né? Nossa, conversamos tanto, trocamos tanta ideia. É legal a gente agora estar externando isso para o público, né? Tá falando, mostrando as filosofias, ideias, as trocas de informação que a gente tem. Eu acho que é legal, né? Eu acho que trocando essa informação, o têxtil cresce com isso, né? As pessoas crescem, né? Pô, a gente fala de crescimento, tudo parte de crescimento pessoal e profissional, né? Sim. E anda junto. E a gente transfere isso na prática, no dia a dia, nos relacionamentos, né? Que a gente vai construindo, vai acrescentando no nosso dia a dia e vai ficando para nossa história, né? Acho que isso é muito legal. E são valores, princípios que se preservam, né? Então acho que isso é um pilar, podemos dizer dessa forma. É um pilar, verdade. Mas assim, eu sempre estou aqui fazendo podcast, o pessoal me conhece, o Andrei da Escola do Têxtil. Eu queria que tu falasse agora quem é o Leandro, né? Onde é que começou essa história do têxtil? Onde é que começou o Leandro? Onde é que o Leandro se encaixa? Onde é que veio? Esse sotaque meio que não parece catarinense, né? É um sotaque misturado. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Leandro agora. O Leandro nasceu no interior de São Paulo, morou em 4 estados e 6 cidades, numa carreira de têxtil de 40 anos. Esse ano, inclusive, estou me aposentando do INSS, como diz o outro, né? Na verdade, eu estou dando continuidade no meu trabalho porque eu acho que tem muita coisa para aprender e para contribuir para frente. Mas eu vim da escola do meu pai, inclusive, eu comecei no ramo têxtil por causa dele, que sempre foi gerente comerciais de empresas, não só do têxtil, mas ele acabou também fazendo uma carreira no têxtil. Eu tive a oportunidade, através dele, lá no Rio de Janeiro, na década de 80, 1983, começar a trabalhar no escritório de uma grande malaria na época. E dali começou minha trajetória na área comercial. Eu passei por vamos dizer assim, um trainee naquela época, que foi uma oportunidade, já estava estudando à noite, batendo na porta ali de uma faculdade de administração de empresas. E para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade tanto de trabalho dentro de uma área que me encantava, que me empolgava, que era o comercial, e também ter na parte acadêmica administração de empresa. Foram um período ali de interno, conhecendo toda a parte mais burocrática, o que era uma indústria têxtil na época, né? E tive a oportunidade de, logo depois de 2 anos, já ir para campo, como representante dessa empresa, numa região lá no Rio de Janeiro. E essa carreira foi sendo construída, foi seguindo em frente,
depois com oportunidade de interagir com outras empresas aqui em Santa Catarina. Em 1987 eu conheci empresas aqui no Sul, já trabalhando com essa mesma empresa também, porque o representante comercial na época, como é hoje também, ele trabalha para várias empresas ao mesmo tempo. É mais de uma mala, né? Mais de uma mala, que o pessoal chama. Então eu tive nesse formato Rio-São Paulo, como área de atuação, frequentando também Blumenau, por conta, não só Blumenau, mas a região do Vale principalmente, podendo ter conhecimento e aprendizado aqui, né? E foram 25 anos de área comercial têxtil. Mas aí o teu comercial era mais voltado lá para o Rio e São Paulo. Sim. A venda era lá. Eu tinha... Tu buscou aqui mais por causa da produção, do contato, ou também tu tinha venda para cá? Então, na verdade eu tinha algumas empresas que a gente fazia esse trabalho de atuação Rio-São Paulo. Uhum. Primeiramente no Rio, depois em São Paulo também. Então chegamos a ter 2 escritórios de vendas lá, Rio e São Paulo. E aí foi agregando mais parceiros aqui do Sul, da nossa região aqui. Isso foi por um bom tempo, né? Antes de eu vir para o projeto meu próprio de começar a minha empresa. Uhum. Então nós estamos falando aí de 25 anos atuando na área comercial, direto, prestando serviços, né? Prestando consultoria, assessoria, representação para essas empresas Rio e São Paulo. Esse foi um bom período. Então o que te trouxe para o têxtil, além do teu pai, né? Além da inspiração, imagino eu. Sim. Entrasse pelo comercial. Pelo comercial. Entrasse pelo comercial. E aí, porque hoje, como gestor do Grupo Mundi, né? Tu fabrica muita peça por mês, né? Um pouquinho. Eu digo que tu fabrica produto com qualidade, né? Peça todo mundo fabrica. Mas, então onde é que surgiu isso? Como é que mudou essa dinâmica ou essa história de comercial, que é uma história de sucesso, né? Porque 25 anos é uma história de sucesso. E aí partir para a produção. Como é que se deu isso? Foi uma situação até muito inusitada, porque quando eu estava morando em São Paulo, porque eu morei 20 anos no Rio, e voltava toda semana, aí questão também familiar, pessoal, eu inverti. Então, em vez de ficar indo e voltando para São Paulo, do Rio de Janeiro, eu resolvi mudar para São Paulo, porque já num momento que eu já via muito para cá, para o Sul também. Então, São Paulo passou a ser mais estratégico, por conta não só pessoal, como profissional, né? E conhecendo cada vez mais projetos aqui, desenvolvendo mais projetos aqui no Sul. Até um ponto que eu via muito para cá, para a nossa região aqui, e entendi, projetando o meu nicho de mercado de atuação comercial, eu entendia que ia diminuir. Eu percebia que essa parte, principalmente dos grandes magazines, no private label, a relação direta dos fornecedores, então eu entendi que a área de representação ia ficar mais limitada ao varejo, aos atacados, às marcas próprias. Eu sempre tive um perfil de relacionamento com os magazines, Rio e São Paulo, e desenvolvi esse trabalho para algumas empresas aqui também da nossa região. E quando eu resolvi mudar para cá, porque eu ia estar mais próximo dessas oportunidades de aprendizado. Em que ano isso? 2006. 2006 eu vim para cá, mas ainda assim, aí eu inverti, né? Em vez de ficar em São Paulo, Blumenau, que é onde eu moro, onde nós estamos aqui hoje, eu comecei mudamos para cá, trouxe a família toda, porque também buscamos qualidade de vida, buscamos também vários aspectos pessoais que nos agradavam. E aí, em vez de ficar indo de lá para cá, eu comecei a ir daqui para lá. Então eu inverti a logística. Entendi. E como eu tinha muito conhecimento, conhecia muita gente aqui na nossa região por conta do trabalho profissional, nos ajudou muito também na parte pessoal, né? Nessa adaptação. Bom, e na minha experiência de vida, uma coisa que eu me tornei é ser adaptável, né? Sim. E, obviamente, minha família também, entendendo essas razões e fazendo todo esse sentido, também sempre acreditou que valeria muito a pena fazer essa movimentação, essas mudanças que tínhamos que tomar decisões, né? E sempre tomamos decisões em família, né? E sempre fui muito apoiado também por questões familiares. Importante. Porque a nossa estrutura, a nossa base, é o nosso contexto maior, né? E então, 2006, mudamos para cá, fiquei ainda um ano e meio fazendo esse trabalho que eu já fazia em São Paulo, só que a partir daqui. E dali
por questões de motivação, se motivar, se desafiar, se provocar, o que fazer diferente, né? O tempo está passando e eu sempre tive uma vontade muito grande de ter um projeto próprio, né? E algumas pessoas falaram assim, não faça isso, mas muitas pessoas falaram assim, não, vai que você pode. Uhum. Então eu fui por esse lado, vai que eu posso. Uhum. E é isso, está completando 15 anos de Grupo Mundi por conta desse pensamento. Aí começasse com a tua própria confecção, Com a minha própria com a confecção. tua própria indústria. Com a minha própria Aí tu confecção. vendia para ti mesmo. Na verdade, Vamos dizer assim, claro, tu ia para o magazine ou para esse pessoal vender, mas era para o teu negócio, né? Então, aí ainda naquele momento eu tinha alguns compromissos com alguns parceiros. Sim. Que eu mantive, né, enquanto foi possível, até porque isso naturalmente vai acontecendo, né? Até por uma questão de segurança profissional também, né? A partir do momento que eu fui entendendo que o caminho empresarial, eu fui aumentando, direcionando mais energias para um lado e diminuindo para o outro naturalmente. Também naturalmente já estava acontecendo no própria visão que eu tinha do que ia ser para frente, né? Então foi deixar uma linha de tempo também orgânica, natural, sem ter muita atuação, vai ter que ser dessa forma. Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer um realinhamento natural desse processo. Entendi. E foi bom, porque eu pude dimensionar tudo o que estava acontecendo dos dois lados. E deixa eu te perguntar, uma dúvida que eu sempre tive. Sempre tive, quem vê, né? A gente conhece, claro, já se conhecemos aí já há mais de 7 anos, mas tu é uma pessoa que veio do comercial. Do comercial. Né? Com uma visão comercial, que eu acho que hoje é uma visão muito importante, né? Do negócio, do mercado em si, mas tu foi para o outro lado, tu foi para a indústria, tu virou empresário, produtor, né? Produtor que eu digo de peças, né? Como é que foi isso para ti? Foi fácil essa mudança? Tipo assim, não, eu já tinha uma visão, porque assim, hoje eu tenho que falar isso aqui, tu é uma referência de empresário do setor têxtil, né? Não por modéstia, nada, mas é uma realidade, né? O negócio que tu montou hoje, que é muito bem estruturado, que é, vamos dizer assim, reconhecido pelo maior grupo que tem hoje, né? No Magazine hoje, tu é um dos caras que é reconhecido, tá lá. Com uma estrutura e com, tu tem números ali que a gente acompanha, né? A gente consultorou já a empresa, o grupo da Mundi. Como é que foi isso para ti? Porque assim, eu vejo a gente consultora muitas empresas em vários setores e eu vejo muito de pai para filho, ou a pessoa que monta um negócio do zero, mas já tinha uma visão e tu saiu do comercial, né? Tu saiu da venda para a produção e tu tem uma visão estratégica de negócio muito boa. Como é que isso já era teu, já estava montado? Tu te preparou para isso? Como é que foi esse caminho, né? Essa mudança assim eu tenho que estar na rua vendendo, eu tenho que me planejar, uma coisa é comercial e outra coisa além de tu pensar no comercial, porque tu provavelmente era o comercial e ainda trabalha ativamente nisso, é uma coisa que está no sangue, a gente não larga, né? Uma vez comercial, sempre comercial. Sempre comercial. Mas tu tivesse que te dedicar ao negócio, parte contábil, financeira, como é que foi essa... Claro que tu não começou com uma indústria, uma empresa grande, né, de milhões de peças, não, começasse pequeno provavelmente, ou aí tu vai dizer agora, mas como é que foi essa mudança? Quando eu comecei na verdade não foi uma mudança, como eu te falei, foi uma mudança gradativa. Até porque eu tinha que ter o entendimento que tinha uma história já em curso e ia começar uma nova. Então eu encerrei uma e comecei outra. Certo. Ainda teve uma coisa híbrida. Mas eu sabia que era por um determinado tempo, porque se tomasse um caminho como tomou o meu negócio próprio, tem que fazer escolhas, porque aí também é até uma questão de foco, né, Sim. Andrei? E naquele momento, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu tive a oportunidade de me oportunizar em experiências e aprendi e prestei atenção muito nesses próprios relacionamentos que eu construí aqui quando eu atuava na área comercial. Porque eu tive grandes amigos e tenho até hoje, né, preservado até hoje, tive a oportunidade de ter portas abertas dessas empresas, de entender os negócios de cada um deles, entender os porquês, como é que funcionava.
E foi ali que eu percebi que eu tinha uma veia de gestão, além de uma veia comercial. E te digo hoje que a minha veia de gestão, ela me surpreendeu, porque ela passou a ser muito maior do que a própria veia comercial. Sim. Então, na verdade, ela sobrepôs e ela somou, né? Porque uma vez comercial, sempre comercial, né? Sim. Mas pessoas próximas de mim, as oportunidades que as pessoas, amigos, profissionais, que me deram a oportunidade de aprender. Aí eu vou te falar que vai meio pro caminho do autodidato, né? Você veio ser autodidata, porque não existe uma faculdade para isso, não existe uma receita no dia a dia, na hora que do vamos ver, né? Tu tem que pegar... É experiência, tu né? tem que ter uma coragem, fazer uma aposta, contar com as pessoas, aí pessoas te surpreendem positivamente e pessoas te surpreendem também não positivamente. Mas a gente tenta sempre separar o que vale a pena e o que não vale a pena deixa de lado, né? Entendi. Mas a melhor parte, né, a maior parte sempre foi a melhor para mim. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que eu tive a oportunidade de conviver e aprender foi fundamental e continua sendo, tá? Porque muito dessas pessoas continuam fazendo parte da minha história, que não aparece, porque aparece hoje aparece o Leandro como gestor do Grupo Mundi, mas é muito realizador para mim olhar dentro do Grupo Mundi hoje e ver que ela anda sozinha. Ela realmente anda sozinha por conta de todos que estão lá dentro. E tem pessoas lá que estão lá desde o começo comigo, né? Aliás, tem pessoas que estão comigo hoje que eram até antes disso. Então, essa soma, não existe uma receita que serve para todos, né? Sim. Eu tive a oportunidade de construir uma receita... Criasse um DNA próprio, né? Um DNA próprio, mas juntando alguns DNAs que foram muito importantes e continuam sendo, sabe? Então é isso, eu acho que a receita, ela é ampla. Ela é ampla e não é definitiva, né? Na verdade, você vai, dentro daquela receita, você vai construindo outras que vão abrindo outras oportunidades e você tem que fazer sempre escolhas de como lidar com cada uma delas, né? Para não perder o foco. É tanta coisa para falar sobre isso que eu vou te falar que precisaria de alguns podcasts aqui. Não, mas vamos fazer, não tem problema. Nós queremos aprender com o mestre. Não, mas assim, meus filhos estão comigo, né? É que desculpa te cortar, claro. Mas o que eu acho interessante, a gente está falando um pouquinho aqui, mas já deu para perceber que eu sou muito reparador, né? Mas deu para perceber que em várias empresas que a gente vai, de vários portes, né? Eu até te perguntei isso, como é que a gente vai apresentar o Leandro? CEO, presidente, diretor, e tu fala muito em gestão, né? Não, eu sou o gestor, porque tu delega muito, né? Tu não é uma pessoa que carrega, né? Eu aprendi contigo, várias coisas que a gente aprendeu contigo, mas o do TQQ que tu fala, né? Eu falava TQQ, disse, André, eu quero trabalhar para trabalhar terça, quarta e quinta. Né? E hoje tu consegue isso quando tu quer, né? Porque tu delega muito. Quando tu fala gestor, tu não tens esse ímpeto ou esse, vamos dizer assim, tu não carrega essa vaidade contigo, né? E eu vejo um grande diferencial que tu tem nos teus negócios, que tu tem no teu grupo, as pessoas, né? Como é que tu vê isso? Eu costumo dizer que o Grupo Mundi comprou poucas máquinas, né? As máquinas necessárias por questão, a gente terceiriza uma produção inteira, né? Sim. Tanto nas marcas próprias como no atendimento de magazine. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho muito bacana de falar, que eu não invisto em máquinas, eu invisto em pessoas. Sim. E quando eu falo investir, não importa o organograma, se é de baixo para cima ou de cima para baixo. É no organograma como inteiro, né? Porque as pessoas são no processo junto com o cliente, é o que a gente entrega, né? As pessoas entregam, nós entregamos todo mundo junto, né? Então, nesse contexto assim de, cara, como é que a gente vai dizer o que é mais importante? O mais importante é entender que você sozinho, numa gestão, você pode, mas você também vai responder por tudo sozinho. E como é que vai ser tua vida profissional e pessoal num contexto desse? Então, eu sempre entendi claramente que como você não é centralizador, bom, para você descentralizar, você tem que saber fazer para saber delegar. Tem que ser um cara muito bom, né? Tem que ser um cara que tem que entender do que cada um faz e como tem que ser feito, né? Então, você deixa de trazer toda a responsabilidade para si e divide isso, mas dando autonomia, né?
dando autonomia, dando liberdade, para as pessoas entenderem que aquilo ali é uma oportunidade de evolução própria, profissional, e a empresa também deseja que isso aconteça, né? Eu desejo, porque se eu quisesse fazer tudo sozinho, você até pode trazer tudo para você e botar todo mundo para correr atrás, né? Mas aí você vai estar correndo atrás de todo mundo. Olha que interessante, né? Você, eu quero correr atrás de todo mundo. Eu não quero. Eu quero que todo mundo corra sozinho e chegue no mesmo lugar todos juntos. Eu acho que isso faz muita diferença nesse contexto de descentralização e delegar a gestão por setores, digamos assim, né? E outra coisa que é importante também, né? O que é autoridade e o que é autoritarismo? Às vezes o gestor ele é visto como um autoritário. Eu acho que tem que ser visto, eu tenho que ter uma autoridade porque eu respondo por todos. Eu respondo pelas responsabilidades que só eu realmente posso, porque aí também não seria justo cobrar de alguém de uma coisa que não fez ou porque não conseguiu fazer, de uma coisa que não pode responder por isso, né? Entendi. Isso tem que ficar claro quando você delega, quando você divide as responsabilidades e as autonomias. Eu acredito que com o teu trabalho da CST conosco lá, desses 2 anos que a gente trabalhou nesse contexto de gestão de pessoas, né? Pessoas de qualidade, sim. Eu acho que a gente juntos ali encontrou um caminho para que isso fosse bem distribuído e delegado, né? Não imposto, foi natural, né? Eu acho que tem. O que eu acho legal e importante a gente falar aqui, e a gente está conversando, é que em muitas empresas, o que eu mais vejo, e é necessário, e eu não estou dizendo que isso não é importante, o investimento em equipamentos, em máquinas, precisa, né? Mas a tua empresa, volto a dizer, ela é uma referência hoje para o maior magazine, né, que nós temos no Brasil, como referência em quê? Entrega, em desenvolvimento de produto, em atendimento, em qualidade, tanto que tu faz parte de uma mesa seleta hoje lá, né? Tu faz parte do conselho, com uma empresa que não investiu tanto em equipamentos, como tu falou, mas com certeza é uma das empresas, se não a empresa que eu trabalhei já nesse tempo que eu estou fazendo consultoria, dando aula e tudo mais, que mais investiu em pessoas. A gente fala muito isso em pessoas, né? Investir em pessoa porque a tua equipe é fera, para não falar outra coisa, né? É uma equipe boa, mas é uma equipe boa porque tem um bom mentor ali também. Sim. Como tu falou, dando treinamento, dando curso, dando ferramenta que tu dá, né? Deixando eles também ter responsabilidades, delegando. É um sincronismo que tem ali, que foi uma coisa que a gente também trabalhou lá com o Maurício, né? O sincronismo. O Jean, o relacionamento humano. Exato. Eu e o Leonardo fizemos qualidade, o Gabriel, desenvolvimento, estilo um pouquinho ali dessa visão comercial. Teve várias consultorias da CST, né? Mas todas bem produtivas, porque todas deram muito resultado, mas porque tu estava ali também. Eu sempre falo isso, uma consultoria sem o dono junto, o proprietário, o CEO, o diretor, seja o nome que for, ou o gestor, que é mais bonito, não funciona. Mas eu vejo que tu, diferentemente de muitos, investiu muito mais nas pessoas. Então, André, e o resultado que tu teve é excepcional, né? Isso que é legal. De você entender um modelo de negócio, onde é que você está atuando e como é que você tem que atuar para ser competitivo, ser o chamado empresa enxuta, por conta dos resultados que são difíceis, né? Mas a grande questão do modelo de negócio é o plano de negócio, é colocar isso em prática, né? Então, como é que você coloca em prática uma empresa que é normal, hoje é muito no mercado, tem as empresas verticalizadas, que é o modelo de negócio verticalizado, está tudo certo, eu acho que máquinas, tecnologia, precisa, eu também tudo acho que não você tem estrutura, mas tudo depende de como você nasceu também, né? Tudo como você começou. E depois que você começa, você pode ir para vários lados. E quando você escolhe um plano de negócio e você busca a eficiência e como você fala, né? Chegar num sucesso e depois continuar performando, porque chegar num sucesso é uma etapa, e depois continuar é performar. Tem muita empresa que tem sucesso e não tem performance. E aí você vai por né? uma questão maquinário, investimento em máquina, investimento em pessoas. O nosso perfil de filosofia cultural é dentro do mercado terceirizado. Sim. Então, a gente sempre colocou isso como
um foco, e não significa que isso o certo e errado. Sim. Eu acho que dentro do texto não existe o certo e errado nesse sentido. É que às vezes, muitas vezes o próprio mercado questiona e coloca uma coisa em detrimento a outra. E são situações, maneiras de lidar de maneira diferente. Porém, é planejamento estratégico, avaliação de risco, investimento. Então são situações que você acaba entendendo dentro da personalização da tua empresa, onde você está e onde você quer chegar e se manter com performance, né? Então, tudo certo. Eu acho que tudo é possível desde que você faça o trabalho de pensamentos em cada questão, em quem você vai atender, qual o mercado que tu vai atuar, né? Então a gente atua em 2 mercados, a gente atua no Magazine e atua com marca própria no varejo. Então são planos de negócio diferentes, mas com o mesmo pensamento, continua terceirizado dos 2 planos de negócio. E é isso, é uma questão de escolha também, né? Eu acho que é uma questão de escolha e vai do teu pensamento, do que você pensa que pode atingir melhor, como você também se performar melhor na tua visão de plano de negócio dentro de um modelo ali que você está no dia a dia, né? Eu não sei se eu consegui me expressar bem nesse raciocínio. Deu para entender bem. O que eu vejo assim é que, aí tu me corrige se eu estou errado, mas montou uma equipe fera, uma equipe boa, né? Deu toda a estrutura para eles e, diferentemente do que muitos falam, né? Que terceirização cada vez busca menos, a gente tem que montar, trazer para dentro, a gente mesmo fazer porque não dá, a mão de obra é ruim aí fora. Diferentemente disso, com as pessoas certas, os teus controllers certos, controlando certo os teus controllers, tu consegue gerar isso tranquilamente e dar resultado, né? Diferente do que muitos pensam, entende? Se for perguntar aqui para 10, 9 vão dizer, não, prefiro ter vamos dizer assim, a minha turma, o meu equipamento, e tu não, tu tem isso terceirizado, como tu mesmo falou, e é um exemplo, né? Aí é trabalhar a cultura, né? E não só interna do controle externo, porque quando a gente fala controle externo, a gente fala de como controlar a cadeia de produção, que é toda externa. E, na verdade, é ter os braços. Então é como se fosse uma verticalização externa. Fazer cultura para eles serem mundo. Exato, é a cultura do negócio em si, né? E outra, o meu cliente que está do outro lado lá, está na mesma régua, está no mesmo mindset. Certo. E é uma mudança de mindset, né? Porque mesmo há pouco tempo atrás, o pensamento era muito diferente do que é de... Principalmente, vou te falar, um pouco antes da pandemia. A pandemia acho que também acabou interferindo em partes negativas para todos, que todo mundo já sabe o que foram as dores, né? Mas também nos provocou demais, né? Sempre nos provocou muito do que fez sair do conforto. Mexeu com todo esse contexto, cada um no teu cenário teve que se movimentar, né? Legal, é legal tu falar do Grupo Mundi. Queres falar um pouco hoje do que é o Grupo Mundi? Como é que funciona hoje o teu grupo de negócio ali? Como é que funciona? Por cima, não precisa entrar no segredo ali, entregar tudo. Você me conhece um pouco, eu gosto muito da palavra cooperativismo, né? Eu acho que o corporativismo hoje ela tem que ser muito medida, né? Porque o corporativismo às vezes te isola, né? Sim. Eu gosto muito da palavra cooperativista porque eu sou da época onde cada um cuidava do seu, né? Sim. O cliente cuidava do dele e não pensava no fornecedor. O fornecedor pensava em vários clientes e qual que ele ia vender mais e melhor. Sim. E onde ia produzir também era o dia a dia. Eu acho que esse ponto também transformou muito o pensamento do mercado e tem que ser dessa forma mesmo, né? O entendimento de o fornecedor entender as dores do cliente, o cliente entender as dores do fornecedor, a gente entender as dores da cadeia de produção, das pessoas e poder juntar isso tudo e fazer a conta fechar. Porque não é mais o ganha-perde. Até então, eu sou da época comercial que era muito ganha-perde, né? Hoje eu penso que estamos num caminho no ganha-ganha. O setor têxtil ainda tem muita coisa para mudar, para melhorar, para se desenvolver. Mas eu acho que todo mundo tem que enxergar, não adianta querer fazer tudo sozinho e isoladamente, né? Então, quem consegue trazer o cliente para dentro, o cliente também deixar o fornecedor entrar também, e você também ter lá a cadeia de produção olhar para você e falar assim, não, eu posso contar com essa empresa, que é uma empresa que se preocupa com a gente também. Juntar tudo isso é o básico, na minha opinião, é o principal pilar, né, de hoje
dessa estrutura se manter performando. Legal. E a Amundi, ela começou lá atrás, ela começou com um cliente só, por incrível que pareça, né? E porque também era uma oportunidade que eu tive. E depois a gente foi ampliando. E hoje nós temos 2 empresas, né? O Grupo Mundi, a gente fala Grupo Mundi, porque tem a Mundi Têxtil, que ela é voltada para o magazine, né? O Private Label, né? Private Label. E a Elevatex, que é a Confecções Elevatex, temos 2 marcas, que é o varejo. Então são 2 empresas independentes, mas com uma gestão corporativa. Aí sim entra a palavra corporativa, porque o Grupo Mundi, ela cuida de 2 empresas. Então os líderes nossos, né, planeja e lida no dia a dia com as 2. O importante é que as 2 são independentes, o importante é que as 2 têm um sistema de ERP separado, tem cadeia de produção separada, elas têm uma receita cada uma delas, né? Elas têm um plano de negócio bem definido, mas por uma estratégia em grupo. Porque aí você otimiza, né, competências, você otimiza eficiência, você otimiza custos, e aí são estratégias. Você está falando de estratégias, mas tem que, né, não nasce pronta, se troca pneu de carro andando também, mas não pode, né? Você tem que estar cada vez mais planejando estrategicamente, avaliando como é que as mudanças do rumo quando precisar, de acordo com a movimentação dos cenários. Eu acho que é mais ou menos por aí. A Mundi, ela, hoje então, depois de 15 anos, elas são 2 empresas com nichos de mercados diferentes e com estratégias diferentes, mas como um grupo andando juntas. Entendi. Paralelas ali, juntas, caminhando e crescendo juntas, né? É verdade. Claro, né, a Mundi hoje é a precursora, é o maior negócio, né? Mas a gente percebe que a Mundi, ela tem um crescimento orgânico e a Elevatex, ela tem a oportunidade, principalmente de um ano para cá, de ter um crescimento exponencial. Claro que depende de fatores de mercado, de cenário também político e econômico, que queira ou não queira interfere, mas do modo geral a gente tem que pensar no nosso negócio e não ficar esperando nada que aconteça para a gente fazer o que a gente tem que ser feito, né? É verdade. Então é o que a gente procura fazer lá agora nesse momento, principalmente com a Elevatex, que eu tenho brincado lá internamente que a Elevatex, ela ficou adulta, ela era um filho que tinha uma mesadinha lá da mãe e do pai, morava com os pais, e agora ela já está no caminho dela, saiu de casa, foi para a casa dela, já está com a sua independência, mas ela precisa da experiência do pai e da mãe. Legal. Mas ela vai trazer muito aprendizado também para a Mundi por conta Continua tendo a mãe e o pai ali para ajudar, né? A gente pode dizer exatamente isso, né? Porque, mas o quanto também hoje o pai aprende com o filho. Aprende, e aí quando eu falo, né? Todo mundo estando juntos. A gente tem um lema nosso lá, né? Juntos pelo mesmo propósito, né? Então é um propósito muito, 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 muito legal. Isso é importante, né? É muito importante. Faz parte da estratégia. E falando de estratégia, falamos bastante de estratégia, eu tô com o mestre da estratégia aqui, né? Eu sempre te acho muito estrategista, eu também tenho esse meu lado estratégico, mas eu sempre aprendo muito mais contigo do que tu comigo. Deixa de ser modesto. Não, é verdade. E para ti, né? Agora eu acho que é legal falar isso. Eu falo muito isso nas empresas, né? O texto ele cresceu muito por muito tempo e deu uma segurada no crescimento, eu vejo. E eu vejo hoje falta de estratégia nos negócios, né? O mercado têxtil, não só o têxtil, vários, mas vamos falar do têxtil que é o que a gente faz aqui. Ele está mudando, né? Parece que todo ano vem uma pandemia, vem uma situação de praga, vem um dólar, vem uma guerra, sabe, tantas coisas que ele muda muito rápido, e aí a importância de a gente ter estratégia para também estar mudando, né? O sucesso do passado não é garantia do sucesso do futuro, como diz o Maurício sempre, né? E aí eu vejo tu muito estratégico, né? Eu vejo muita gente sofrendo porque não é fácil, né? O setor têxtil, mas ele é bom, ele é maravilhoso. Mas eu vejo sofrendo por falta de estratégia. E eu estou com um estrategista num bom sentido, porque eu também sou, né? Às vezes o pessoal fala que estrategista pensa que o cara está pensando muito. Não, está pensando em estratégia para se manter, para melhorar. A estratégia vai te dizer isso. O que tu vê estratégia no teu negócio ou no negócio têxtil hoje? O que tu vê a estratégia em si? É importante, não é? Como é que tu vê isso? A estratégia, a primeira coisa da estratégia é você ter previsibilidade, né?
Sim. Então a previsibilidade é fundamental, porque também a previsibilidade também depende de aposta, feeling. Você tem que entender que também, por mais estratégia que você tenha, em alguma coisa você está apostando, né? Então começa por aí. E respeitar justamente isso. A gente tem que respeitar as coisas que a gente não controla. Sim. E tentar controlar o máximo possível que depende de nós. E quando depende de nós, depende de ter estratégia. E eu sempre procurei pensar em estratégia olhando do que podia dar errado. Porque se você olhar o que dá certo, né, tá tudo certo também, mas olhar o que dá errado é onde você vai ser mais estratégico ainda, né? Vai trabalhar mais ela, né? Trabalhar mais ela, trabalhar os cenários que a gente não controla, pensar muito nas questões que não dependem da gente, nessas variáveis que não tem como a gente se preparar. Porque a estratégia é justamente se preparar para o imprevisível, né? Então, agora, tipo de estratégia depende de alguns cenários momentâneos que acontecem, a pandemia foi um grande exemplo, né? Então, comercialmente falando, né, o comercial, ele já por si próprio ele tem que ser estratégico, né? Então, talvez, eu acho que a minha veia comercial, minha experiência comercial, eu pude praticar isso também na gestão. Gerou esse sentido, né? Gerou esse pensamento de procurar ser estratégico. Mas também ser estratégico significa você realmente conseguir delegar, né? Você não consegue ser estratégico praticando, né? Então a gente vai entendendo o que é ser estratégico, o que é ser tático e o que é ser operacional, né? Então, hoje, no contexto atual, eu me obrigo a ser mais estratégico e procurar ser estratégico, porque o tático está lá cuidando do operacional, né? Tem a tua equipe, né? Então, agora, o importante é a interação dessa estratégia, né? Como é que você vai colocar para toda a tua equipe quais são os... Você dá um norte, mas os rumos é no dia a dia com eles, né? Então, isso é ser estratégico, não é verdade? Então, é isso. A gente está procurando ser previsível, trocar o dia a dia com a equipe, todo mundo junto ali, entendendo o que a estratégia foi colocada, mas para convergir isso é o dia a dia realmente que faz acontecer, né? Eu falo muito que eu vejo a estratégia, quem trabalha com a estratégia, ele desenvolve muito o conhecimento e a experiência, né, que é importante ter, mas, e aí a estratégia, tem gente que chama de mago, quem trabalha muito com estratégia, tu tá olhando lá na frente, né? Eu tá falando assim, esse copo de água aqui tá meio vazio, e tu estrategista tá pensando, tá, mas eu podia encher ele de água até aqui, não iria transbordar, eu trocaria, sabe que a estratégia, eu vejo muito também isso tudo que tu falou, mas eu te vejo como uma pessoa que olha lá na frente. O que eu quero dizer com isso? Porque eu me vejo nisso também, tipo assim, vou fazer um trabalho, vou desenvolver um produto. Quando tu desenvolve um produto, tu vai criar algo, mas tu já vê, tá, mas pode acontecer isso, se não acontecer isso, vai dar isso, pode acontecer. Tu vê lá na frente e tu vai montando as estratégias pela tua visão do que vai acontecer também, é isso, né? Mas então, você completou bem o raciocínio, porque não existe estratégia de curto prazo. Não, e a estratégia pode mudar também. Exato, então o curto prazo é o tático. Sim. A estratégia é de médio e longo prazo. Sim. E quando eu falo de estratégia do médio prazo, que eu estava dizendo aqui agora, para dividir o dia a dia com o time, no relacionamento com o cliente, no entendimento no mercado, essa estratégia que você pensa nos objetivos daquele momento vamos lá, o planejamento do próximo ano, por exemplo, né? E agora está se referindo na estratégia futura. Sim. Aí é aquela história de tentar ser, como é que a gente pode dizer? Visionário, né? Mas visionário com toda humildade. Sim. Porque ser visionário é realmente também olhar para frente e entender o que vai acontecer, né? Fazer o que não está sendo feito ainda, o que nunca aí vai falar de inovação, né? Então a estratégia vai passar de longo prazo, que é o que você falou, e chegar lá para frente, como é que você acha que você vai estar daqui a alguns anos, né? Essa é a estratégia de mais longo prazo que envolve inovação, envolve ser visionário, fazer apostas maiores, mas não pode perder o chão, né? Não pode perder a base, não pode perder, deixar de ponderar e querer fazer
adivinhar, né? Querer também fazer mágicas, né? Porque milagres, isso não existe, né? Com nenhuma estratégia você vai fazer alguma coisa aí a gente vai fugir completamente do raciocínio normal. Tá bom, te entendo. É, Deixa eu te perguntar, então, para não fugir do nosso raciocínio isso. texto, é, como é que tu vê o mercado hoje, com tudo que a gente passou esse ano, né? Foi um ano complexo, eu vou dizer, não foi, é um ano difícil também, mas muito mais complexo, né? De xadrez, e bota para cá, e bota para lá, e vai, não vai, se acomodando o novo governo e tudo mais. Mas qual foi a tua visão, assim, desse ano de mercado e a tua dificuldade maior que tu teve, que tu venceu e o que tu fez para estar mudando isso? Esse ano eu tinha uma visão minha própria, até mesmo de estratégia, como a gente estava falando lá, depois do período de pandemia, momentos mais difíceis. Em algum momento eu sabia que o mercado ia encolher, o mercado ia ter que colocar as coisas nos seus lugares de acordo com o histórico, antes da pandemia. O que a gente vivia antes da pandemia, o período da pandemia e o pós-pandemia. Então, ali eu prestei muita atenção em que me preparar a empresa, preparar o time todo para entender que as coisas iam ter que ser vistas diferente no momento que o mercado econômico, a política econômica, digamos assim, as regras nossas de país elas são muito complicadas, elas não são claras, Sim. né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que lidar com uma variável que é macro e depois da pandemia tinha uma conta ali que não fechava, né? E eu até achei que essa conta demorou para chegar. Ela até se prolongou um pouquinho, mas a hora que ela chegou, né? E coincidentemente com mudanças de políticas, mudanças naturais que o governo também com a mudança do governo, que aí são escolhas macros de todos, né? Que aconteceu. E a gente tem que, nesse momento, entender o que tem que ser feito nesses momentos de ajuste. Esse ano foi um momento de ajustar e entender que a régua onde é que ela ia ficar, como é que ia se fazer para você controlar todo um orçamento de custo fixo, variável, pensar nos retornos o que ia acontecer com as margens, o que ia acontecer com as vendas iam cair, o varejo diminuiu, isso é fato, né? E como é que a gente consegue não andar para trás por conta disso? Aí, né, eu pensei numa estratégia para isso sim, primeiramente, né? Não fazer mais do que eu devo e não apostar mais do que também precisa. Ou seja, ser um pouco mais conservador e lidar mais com o dia a dia e não pensar não adiantava pensar em 2024. Eu acho que era muito importante pensar no 2023, porque eu acho que foi um ano de uma divisão chave aí do que era e do que passou a ser a partir da virada do ano, né? E aconteceu isso, realmente um ano menor, mas nós lá com a evolução, principalmente das marcas próprias também, e a manutenção de todo o contexto que a gente já vinha tendo com o nosso principal cliente, o Magazine, a gente conseguiu fazer um planejamento para poder tentar entregar, independente se ia ser muito menos ou igual. E hoje, já se aproximando do final do ano, a gente conseguiu entregar quase igual ao ano passado. Mas porque a gente colocou foco nas empresas separadamente para tirar o melhor delas, em termos de escala, até mesmo aproveitando toda a estrutura instalada, né? A capacidade instalada, né? Ou seja, aí vai buscar a performance. Eu acho que no momento difícil de mercado a gente conseguiu praticar uma performance que a gente se preparou para ter e foi testada esse ano. E fico muito feliz de saber que os resultados vieram em momentos difíceis, mais difíceis, a provocação lá atrás que foram feitas para todos, olha, se prepare para o ano que vem, e hoje ver tudo isso aconteceu e a gente passou por esse ano, estamos em outubro ainda, mas Tá acabando. Está acabando e passa rápido, né? E eu vejo que, olhando para frente os nossos números até o final do ano, já dá para entender que a gente conseguiu se superar esse ano sim. Que bom. É. Com estratégia também, né? Com pessoal, com equipe, com tudo isso que a gente falou até agora, né? Que legal, bom saber e bom falar com uma empresa que passou por essa situação. Foi uma situação pesada, difícil, não sabia se tira a gente, coloca a gente, muitas empresas que a gente constrói, e a gente viu tu passando bem, assim, né? Ver a empresa passando bem, que eu digo, com o pé no chão mesmo, né? A decisão principal é saber que
é fácil você decidir diminuir a empresa para um momento difícil. Talvez você resolva uma questão imediata ali de orçamento, de custo, mas é uma estrutura que foi construída com muito tempo, né? Então, eu olho para todo aquele time hoje lá, todos são muito importantes para mim. Então, se eu estou maior, eu sei que eles vão poder entregar mais. Se eu estou menor, eles vão fazer o melhor possível para manter o negócio, porque se você diminuir e depois tiver que recuperar e perder pessoas, né? A gente fala tanto de pessoas, né? E as pessoas são tão importantes, puxa vida, mas eu vou ficar maior agora em termos de estrutura por um ano menor. Mas eu acho que é aquela história, né? Eu tenho que estar preparado para entregar 10, 20% acima, estar preparado para entregar 10, 20% abaixo. A terceirização nesse momento ajuda. Ajuda porque uma verticalização, o investimento e a manutenção desse custo ele é maior, né? Por isso eu estava te falando de modelos de negócio e planos de negócio. Então, nessa hora, realmente a gente praticou nossa melhor condição dentro do processo terceirizado para manter a equipe interna sem mexer. Ao contrário, nós contratamos. Esse ano foi ano... Nós perdemos algumas pessoas por questões individuais, que não é o caso por conta do negócio. Sim. Mas para o negócio, nós continuamos investindo em pessoas, contratando pessoas para estar mais estruturado pelo que vem para frente. Legal. Isso é um pensamento estratégico, porque não adianta você querer estruturar uma situação dentro de uma oportunidade naquele momento. A oportunidade ela vem, você tem que estar estruturado para qualquer oportunidade. Então, eu sempre acredito que eu tenho que estar preparado para as coisas boas. Porque as coisas ruins já procura nem pensar, porque a gente já está preparado para, né? No caso da pandemia que a gente estava falando. Então, acho que esse é um ponto forte de estratégia. Você procurar preservar toda a tua estrutura, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque tu tem teu pensamento que você tem que estar preparado para a hora que vier o melhor momento você não perder as oportunidades, né? Então acho que é isso. Ou seja, a concorrência nossa não é mais lá fora, né? É uma concorrência interna. O maior concorrente nosso é nós mesmos, né? Olhar para dentro da empresa, olhar para dentro de todos para poder vivenciar esses momentos. E aí com essa tua supervisão de negócio, quando eu digo supervisão, né, eu digo supervisão de olhar, essa visão macro que tu tem, essa visão boa que tu tem. O que tu vê do texto pro ano que vem? O que vem por aí? Qual é a tua opinião? Não tem que ser assertivo, mãe de nada, mas tu tens como tu é muito estratégico, eu sei que tu tens uma visão já meio que pré-definida, imagina. E que pilar você está falando assim? Você está falando da economia, do crescimento de venda? Qual situação mais específica? Eu digo mais economia e venda, os dois juntos. O que o têxtil pode esperar para o ano que vem? Vai ter um aquecimento? Vai ficar como está? Ainda está tudo muito escuro? Está começando a clarear? O que tu vê sobre isso? A impressão que eu tenho é que essa régua ela vai se estabelecer. Ela se estabilizou. Ela, digamos que supostamente parou de piorar, né? Porque está tudo preocupado. Quanto isso vai piorar? Porque... Até onde vai? Isso é uma preocupação, porque você tem uma estrutura. Sim. Tem toda uma situação, tu tem limite, né? Sim. E eu enxergo que ano que vem a gente pode pegar esse cenário desse ano e espelhar para o ano que vem. Porém, com mais expectativas positivas. Aí a gente vai falar de indicadores de economia, vamos falar de taxa Selic, que a tendência é cair, terminar o ano menor, isso coloca-se uma possibilidade de investimento maior. Todo consumidor, todo o varejo do modo geral, os números foram se acomodando. Uns ficaram um pouco mais caros, continuaram aumentando, outros começaram a diminuir, desinflacionar. Então nessa conta de débito e crédito, né, o saldo ele acaba sendo melhor para o ano que vem. Porque esses números, se a gente replicar para o ano que vem, a gente não precisa, eu acredito que não é para se replicar para pensar no pior. Eu acho que independente de qualquer política econômica, política de governo, olhando para o cenário de mercado, de consumidor, de produção, é para ser igual ou melhor. Agora, o quanto melhor não dá para dizer e é melhor não dizer. E nem querer colocar um número, porque isso não dá para a gente criar essa expectativa. Porque as regras nossas de país elas são complicadas, né? Sim. Então a gente tem que ter um pé no chão. Então eu estou me preparando para o ano igual ou melhor. E continuo investindo em estrutura para que eu
ter oportunidades de aproveitá-las. Né? Então, essa é a minha visão para o ano que vem. Manter a estratégia. Manter a estratégia. Manter a estratégia. Que bom. E aí, falando em estratégia, e aí, mantendo essa linha de raciocínio, na tua visão, qual é o segredo? E está muito claro que cada empresa tem um DNA, uma forma de pensar, a sua própria estratégia. Mas e do Grupo Mundi? Qual é o segredo de sucesso do Grupo Mundi? Na tua visão, claro. Eu acho que o principal segredo é personalizar a tua estrutura interna em relacionamento pessoal e relacionamento interno, pessoal, mas no network, na convivência, no dia a dia com os seus parceiros fornecedores, com os seus clientes, com a sua cadeia de produção. Essa interação, ela é muito importante para você olhar para dentro e dizer assim, eu vou lidar com isso dessa forma, porque juntos somos mais fortes, né? O propósito fica melhor ainda, e com a melhoria contínua, né? Com a melhoria contínua. Então, eu acho que é uma maneira de continuar seguindo, sempre ficar pensando no pior cenário, o que vai acontecer com o mundo, inclusive, né? Ele estava falando de país, né? Olha o que está acontecendo aí. Sim. Lá fora, chega a ser angustiante, mas a gente até se sente impotente, quisera nós pudermos fazer mais do que a gente faz, né? Mas, enfim, sempre pode, né? Mas olhando olhando tu falar isso, aí é uma percepção minha, né? Minha, exclusiva, única e minha. O segredo do teu negócio, poderia falar o eu, né? Mas não, é o contrário. O segredo do teu negócio, que tu vê, que tu me mostra, é o nós. Sempre. Né? Tem muito empresário ainda que vê o eu. Né? Eu quero ficar rico, eu quero crescer, eu quero fazer isso, eu quero, sabe? E tu o tempo todo, desde que a gente se conhece, que eu vou perguntar agora quanto tempo, mas tu fala no nós. Sim. Talvez tu não percebeu isso, mas eu sou o peru de fora, eu percebo. Tu é uma pessoa desprovida disso, do eu, né? Do ego alto. Para mim, tu é um gênio no que tu faz, mas tu não vai falar isso e tá tudo certo. Mas aí eu vou te dar minha opinião. Eu escutei tua opinião e entendi que é tudo isso, essa soma, mas mais do que isso eu vejo no teu olho que o segredo somos nós, né? Que a gente fala, né? Que tu vê isso, tu compartilha com todo mundo, por isso que tu não é CEO, diretor, tu é gestor, tu quer sempre estar compartilhando. E por isso que tu tem sucesso. Tu pensa em todos e no todo, não só nas pessoas, no negócio, nos teus parceiros, né? Porque eu sou de um tempo que parceiro é aquele que dava a mão e vamos junto e vamos dois crescer. Hoje em dia é meio que se um puder puxar o outro, né? Não quero saber do eu. Então, te dando a minha opinião sincera, o segredo do teu sucesso, que eu vejo, né? Que aí eu não sou o dono da Mundi, mas eu vejo que é o nós. Tu pensa muito no nós, no coletivo, né? Isso é legal. Que daí vem essa tua visão de coletividade, de associativismo, né? De criar isso, né? Por isso que tu pensa nisso. Que é difícil, tá? Eu vou te falar que é difícil as pessoas pensarem isso. É muito mais fácil pensar no eu do que no coletivo, mas é legal cobrança, isso. Né? Isso é a cobrança do teu resultado, cobrança tua contigo mesmo, mas muitos em volta, né? Também com a cobrança da entrega. Eu entendo que isso tem que ser muito natural, tem que ser muito espontâneo. E quando você tira esse peso, não é que fica mais fácil, fica mais leve e parece que as coisas fluem melhor, porque você se entrega e aquela história. Estratégia é pensar antes, né? Você programar que aí eu estou falando de racionalidade. Mas olhando para o outro lado, do lado se comportar pessoalmente dentro do contexto que você está falando de mim agora, que aí tá me deixa mas muito... é a tua visão, é a cultura que tu criou, entende? Então, mas aí quando você traz para um lado um pouco mais pessoal essa questão minha, eu acho que fica mais leve e detalhe, você lida melhor com os resultados, você lida melhor com tudo, eu pelo menos lido melhor com tudo, porque tem um ditado que diz que a verdade nos liberta, né? Sim. Então, eu penso nisso o tempo todo. Enquanto eu estiver lidando do meu lado pessoal, que eu, obviamente com o comportamento profissional também no dia a dia, as pessoas vão acreditar em você. E se a pessoa acredita em você, ela se entrega para você também. Quem quer. Aí você está dizendo que tem gente que não quer,
porque fica pensando um outro lado que é o retorno dela, que é a prioridade dela. Sim. É uma escolha. Eu acho que você vai dizer assim, o que é mais certo, o que é mais errado. Eu acho que o que é o mais certo é você se sentir realizado e feliz da maneira que você faz e os resultados da maneira que vem. Sim. Então, eu olhando dessa forma e colocando dessa forma, essa minha receita, não faz sentido nenhum eu mudá-la. Sim. Porque eu vou ganhar mais, porque eu vou conseguir... É que tu criou uma cultura, né? A tua cultura até pessoal virou a cultura do teu negócio, que juntos somos mais fortes. Quem somos mais fortes? Nós. O tempo todo tu tá falando de nós, tu não tá falando só do teu cliente, que é importante, né? Tem empresa que não, nós temos que atender, temos que fazer tudo que ele não é. Vamos fazer tudo que ele quer, desde que nós estejamos confortáveis, nós vamos ajudar, sabe? É isso que eu vejo. E talvez, aí é uma percepção minha, conversando contigo, a gente já conversou um monte, mas o teu negócio, ele está muito pautado no nós, né? No conjunto, sabe? E eu acho que esse é um grande segredo teu, do teu negócio, ou do negócio da Mundi, não teu, né? Porque não pode ser teu, tem que ser de todos. É verdade. Mas eu digo, eu acho que ali, eu acho que está a tônica do negócio. O nós, o junto, nós somos mais fortes. Quer dizer, pensa no coletivo, isso é legal. É mais profundo, é mais, vamos dizer assim, filosófico, mas se encaixa numa visão que eu vejo. A vida também não é só 1 mais 1 é 2, né? Então, pô, legal. É legal a gente estar conversando isso e abrir, eu ver isso agora, assim, interessante. A gente transpirar essas coisas, essas essências, né? Isso é muito, isso é o que te faz ser um profissional melhor. Eu sempre costumo dizer também, tem dois lados de olhar isso, né? Um profissional vai fazer uma pessoa melhor. Eu não consigo pensar que um profissional vai ser uma pessoa melhor. Acho que um profissional vai ser melhor você sendo uma pessoa melhor, mas não é no sentido assim de, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou bacana. Não, é assim, é de verdade, né? Eu acho que sendo de verdade, as pessoas profissionalmente também vai ter uma entrega de verdade, vai ter a maneira de lidar com todos sem ficar com o pé atrás. É complicado você dentro de um contexto ter que estar na defesa, ter que estar ali, não poder se entregar. Uhum. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer para você que é do que eu aprendi para tento praticar, né? Às vezes me falam que eu me exponho, que eu me entrego muito, que eu fico vulnerável, mas eu prefiro ser julgado e questionado e ser o que eu sou da maneira que eu sou e apostar no que eu penso, mesmo às vezes tendo dificuldade até de lidar com isso no dia a dia, porque aí tu levanta todo dia aberto para qualquer situação, você não vai ficar se preocupando, ficar pensando como é que você tem que se comportar o tempo todo, sabe? Eu acho que essa espontaneidade me move bastante, ser dessa forma como você falou. É, legal. É mais filosófico, talvez, mais da minha parte falando. É bonito. Mas é legal, é interessante pensar nisso, né? Não é só... Eu acho que o segredo do sucesso não é só... claro, existe o lado de fazer, controlar, gestão, tem várias situações, mas a parte filosófica também, dá o teu DNA pro negócio, porque o teu negócio tem a tua cara. Eu sempre falo isso, né? Tem um pouco da tua cara ali, né? Como é que é o ditado? A empresa é a cara do dono? Isso. Essa parte filosófica é legal, isso, mas o quanto isso sustenta também o negócio, né? Mas aí falando do nós, né? Vamos falar um pouquinho quando nós, a CST, entrou em contato ali com a Mundi, né? Que a gente começou, já tem quanto? 7, 8 anos, né? 7 para 8. A gente foi se conhecendo, começamos um trabalho, ainda que era mais eu, só na época, né? Rausch, que era Rausch, que eu pensei que não, eu vou mudar o mundo, mas não, a gente precisa de mais pessoas para estar do nosso lado, justamente como tu pensa também. E aí começamos desenvolvendo malha e tal, e aí tu te mudou para uma estrutura maior, com uma visão diferenciada, e aí a gente, vamos dizer assim, se juntou, né? Tu deu a oportunidade pra gente e de a gente montar um trabalho de consultoria bem interessante, né? Foram várias, aí eu queria que tu falasse um pouco aí do que tu achou desse trabalho, o quão importante foi, né? Não só para a empresa, mas até para o negócio, para as pessoas, né? Porque a gente trabalhou em várias áreas, né? Na verdade, você trabalhou a CST, né? O Rausch CST.
Nós começamos ali naquela época, a gente estava pensando, você estava do lado da mesa, eu estava do outro lado, eu falei assim para você, Andrei, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui internamente, por conta de colocar cada vez mais em prática o desenvolvimento pessoal, né, o aprendizado, o que a gente tem que fazer sempre diferente do que a gente está sempre fazendo. E tinha um desafio de qualidade naquele momento da empresa, né? A gente tinha que, não que a gente não tivesse, a gente tinha, mas a gente sabe que qualidade, como você fala, né? Quem não controla depende da sorte. E eu não sou muito da sorte. Eu sou, aliás, eu posso estar falando tudo legal aqui, muitas coisas, mas eu sou um controlador, tá? Você sabe que eu preciso controlar, mas eu preciso, não é controlar as pessoas, né? Sim, controlar o contexto que as pessoas trabalham e responder por isso. Sim. E a gente conversando sobre isso, de qualidade, da onde a CST estava naquele momento, e aonde também nossos desafios da Mundi, do Grupo Mundi, precisava também desenvolver, surgiu essa ideia da gente expandir, e a gente foi, acho que talvez, um dos primeiros clientes de você poder se posicionar, CST, na gestão de qualidade, que é o que você sempre fez até um certo momento. Eu vou ser muito franco e te dizer que foi o nosso primeiro case de sucesso de uma maneira geral, porque a gente não trabalhou só qualidade, né? Fizemos também relacionamento humano, fizemos outra, então é um case de sucesso. A gente ajudou, não a gente, né? Mas a gente ajudou a Mundi a chegar onde ela precisava chegar, né? Que sonhava, e hoje está indo muito mais, mas eu digo, acho que foi importante para isso. O grande legado que a gente traz da CST junto da época e continua, tanto que estamos aqui hoje e continuamos sempre monitorando isso juntos, né, André? Sim. Foi exatamente isso. A CST pôde praticar na Mundi e a Mundi pôde praticar com a CST situações de pilares, definir pilares, né? Sim. Então, qualidade é uma coisa que a gente já trabalhava e queria sempre manter, porque a gente queria melhorar a qualidade cada vez mais para o nosso cliente. Aí, para isso, eu preciso de fazer uma gestão de pessoas. Aí foi lá o nosso amigo Jean, incrível, fez um trabalho com o nosso RH na época. Que não é nem comum até hoje o Têxtil trabalhar o RH tão forte, né? E tu trabalhou bem isso. Né? Mas eu estava te falando, gestão de pessoas. E ali naquele momento as coisas foram se interagindo muito que naturalmente, né? E a CST foi trazendo a solução. Né? André, por qualidade, é o André e tal, aí, bom, eu quero melhorar a parte de sistematização, eu quero analisar como é que está toda a nossa sequência operacional, nosso processo sistematizado, os procedimentos. Aí, vamos ter o Léo, vamos trazer o Léo aqui junto com o teu pessoal de produção. E a gente foi fechando isso, construindo. Essa é uma coisa que teve estratégia, mas não teve uma coisa planejada. A gente foi descobrindo como fazer melhor, a gente foi construindo uma receita, né? Claro que você foi trazendo a solução e eu fui te trazendo as provocações. Sim. Né? Sim. Aí quase que uma coisa é a sequência da outra, né? Giana na gestão de pessoas, isso. O Léo veio para a parte de controles, de números, gestão de números, sistema, né? Tal. Aí conversamos, precisamos alinhar isso tudo. O Maurício é o cara do sincronismo, é o cara que tem uma experiência de... Vai sincronizar a fábrica. Vai sincronizar... Né, os setores. Né? E já acertamos o organograma, já acertamos as independências de cada setor, mas em que momento cada setor precisava estar entendendo o setor depois, o setor antes, ou seja, interagir no organograma, né? Aí... Bom, Maurício estava, a hora que eu conversando contigo, já estava o Maurício lá, né? Aí daqui a pouco, puxa vida, tem uma parte de desenvolvimento de produtos, tem uma parte de engenharia de produção, que às vezes não se conecta direito, acontecem alguns ruídos, delay. Daqui a pouco está lá o Gabriel fazendo toda a parte de desenvolvimento, fazendo toda essa reavaliação. Então, a empresa em 1 ano e meio, 2 anos, ela foi... A CST, nós juntos reavaliamos tudo, muita coisa, repensamos tudo. E isso é uma receita, uma receita. E essa receita ela é alimentada, né? Porque fica tudo documentado, fica tudo registrado, fica tudo sistematizado. Isso não se perde. Porque fazer tudo isso, porque trocar pessoas, muda as pessoas. Perde, né? as coisas. Mas perde as coisas. E hoje a gente pode dizer que lá a gente não perde. Lá hoje tu tem um sistema Grupo Mundi. Tem um sistema Grupo Mundi. De um ERP, mas isso. O banco de dados nós construímos juntos. Mas tu tem um sistema de trabalhar teu. E quem sair e entrar, vai entrar para o sistema de trabalho. Eu acredito muito que cada empresa tem que
ter a determinação de se personalizar. Sim. Porque não existe uma receita que sirva para todos. Sim. E fosse parceiro também na escola, né? Hoje quase toda empresa praticamente estudou. Praticamente todas começaram com o NBT, muitos têm o Têxtil Pro. Meus filhos, inclusive. Teus filhos também. É verdade. Só tu não fez o curso, né? Pô. Eu não fiz o curso. Não, brincando. Não, na verdade eu não fiz o curso, mas sim, independente. Não fizesse o curso direto, mas tudo que tu acompanhou o tempo todo, tu sabe tanto quanto se tivesse feito o curso. Eu tô brincando com a situação, mas sim, legal. Claro. É bom, é uma parceria que deu certo. Duradoura, né? Até hoje dura, a gente está fazendo as atualizações, as melhorias. Né, André, que isso tudo virou um BI, né? Hoje nós temos um BI de produto, de desenvolvimento, nós temos um BI de produção, nós temos um controle todo, né? Um BI de financeiro, administrativo, e agora estou na fase de qual é o BI que eu gostaria de ter personalizado para mim, porque quem analisa são toda a equipe, né? O gestor ele não pode ficar o tempo todo atrás de todas as análises, ele tem que receber isso através de informações do banco de dados. Filtrada. E aí macro, né, em termos de fazer a minha parte, de saber o que eu acertei, o que nós acertamos, o que nós erramos, né? E eu acho que é isso. Eu acho que essa é a parte boa. E a parte melhor ainda, né? Olhar para frente. Eu falei para você várias vezes, né? Que a nossa relação ela não tem fim. Sim, é verdade. E quando você sempre fala assim, não, mas toda a consultoria tem que começar e tem que ter um prazo para terminar. O projeto, né? O projeto sim, né? O projeto sim. Mas o fato disso... Até porque o que vem pela frente, né? Sim, é que assim, a gente foi sempre muito formal nisso, e eu sou formal nisso no projeto, que a gente montou um projeto e vai durar tantos meses esse, e ele foi se concretizando isso, né? A gente fez um trabalho de 2 anos lá, mas foram vários projetos, né? Não foi um projeto só, né? Já foram vários. E isso é importante. Eu vejo muita gente dizer, não, mas a cultura se constrói, pode levar 1, 2, 3 anos. Aqui a gente fez bastante trabalho. A gente falou aqui de várias áreas, várias pessoas que foram envolvidas e vários projetos feitos com sucesso, porque também tu estava acompanhando, né? Mas legal. E é uma parceria que já dura bastante tempo. Cooperativamente falando, né? Hoje eu vi a CST indo fazer trabalhos de consultorias nesses pensamentos, nessa cultura construída e poder replicar para fornecedores nossos, para prestadores de serviços nossos, né? Aliás, você trabalha também com o nosso cliente lá fora, né? Com bastante fornecedores, com bastante cliente e fornecedor. Então você tá em... Então, essa relação, dessa integração, não tem nem que precificar, né? Sim, é bom que facilita, né? A gente criou uma linguagem única com todos, né? Aí você falou da melhoria do mercado têxtil. Sim. O que o mercado têxtil precisa? Ele precisa, através dos cenários localizados, dos núcleos, ele se expandir. Sim. Então, está acontecendo na prática. Sim. E a CST ela é uma precursora disso. Estamos aqui num podcast super tranquilo, super legal, super bacana. Sim. Falando disso, né? Do quanto isso vai se levando para frente, transferir know-how, transferir conhecimento, esse aprendizado. Isso tem que ser expandido, né? Tem que ser expandido. Expandido porque todos expandem, né? Uma vez o pessoal falou para mim, pô, mas tu ensina todo mundo, chegar uma hora tu vai ficar sem trabalho. Só em Gaspar, que é uma cidade ao lado aqui de Blumenau, que a gente está em Blumenau, Santa Catarina, tem mais de 2.000 confecções. Mesmo, acho que tem mais. Tem mais de 2.000, eu tenho certeza. Pode ter 20, mas 2.000 eu sei que tem. Mas o número realmente... São milhares de empresas só aqui na cidade de Gaspar, que é ao lado. Fora Blumenau, Brusque, se a gente for Jaraguá. O Vale, né? Eu não... A CST, mesmo que eu duplicar o nome de pessoas que eu tenho, eu nunca vou dar conta de produzir isso, e nem o meu filho, nem meu neto. Então, mas eu tenho que fazer a minha parte, deixar um legado de transferir o conhecimento, né? De melhorar isso. É isso que eu penso. As pessoas... Eu lembro que quando eu comecei, se eu fosse numa tinturaria, por exemplo, e a tinturaria B soubesse que eu estava lá, não pode entrar, porque tu vai levar o segredo de uma para outra. E hoje isso vem mudando, é importante. Mas aí falando em legado. Né? Legado, vigário, não tem nada a ver. Falando em legado, como é que é a tua visão de futuro? Né? Como é que tá esse teu legado aí? Como é que tu vê? Porque assim, hoje eu vejo que
eu falo também minhas crianças, né? Minhas crianças já estão tudo adulto, grande, mas eu vejo que também teus filhos estão participando hoje do negócio, né? Dos negócios, né? Eu tenho o privilégio de ter uma família que me deu sempre estrutura e condições de me acompanhar, de me incentivar, de motivar e de me apoiar. E para mim foi com muita felicidade dos meus filhos. O Bruno fez administração de empresa, a Luana fez moda, né? Estão os dois na empresa lá desde sempre, o Bruno mais velho, a Luana mais nova. Mas assim, olhando já esse contexto do legado e olhando para frente, saber que o que eles querem é a continuidade, né? Pô, legal. Isso é muito gratificante para um pai, mas aí agora vamos falar como empresa, porque Sim. como pai não precisa falar, né? Sim. Mas como gestor e eles sempre falam, né, que eles têm que construir a carreira deles e a história deles independente de ser filhos, né? Sim. Porque é assim que tem que ser e é assim que eles pensam. E uma coisa muito bacana entre os dois, que eles são bem diferentes. Então, e eles já sabem que eles são diferentes do trabalho do dia a dia, eles já sabem o que um podem completar o outro. Ou seja, o que cada um tem sua expertise, seu talento, o outro respeita e usa isso no bom sentido para também contribuir e congruir, né? Então, olhando para frente, os dois lá dentro, eles vão sempre fazer individualmente o seu melhor no seu contexto, Complementa o outro, um né? complementa o outro. Você fala tanto o nós. mas o nós, isso já é uma questão, provavelmente isso já também por exemplos que eles tiveram lá dentro, É né? a cultura que tu criou para tua empresa, para os teus filhos, na tua casa, e isso é Os legal. meus líderes lá também se comportam desse jeito, se completando, se congruindo. Sim. E isso me deixa feliz porque aí eu estou falando de pessoas que eu não posso demitir e não vou se demitir, a não ser que eles resolvam trocar de projeto, que também está tudo bem, né? Sim, claro. Talvez tá eles tudo queiram bem. seguir teu sonho e ampliar ele ou não, e tá tudo bem, é isso aí. Ou seja, eles têm a escolha, respeito a escolha deles, mas eu acho que já está bem pensado na cabeça deles, pelo menos é o que eles me passam e eu acredito totalmente no potencial que eles vão ter para o futuro. E eles até me provocam também, né? Poxa, já podia estar mais tranquilo, podia estar mais sossegado, mas como está mais tranquilo estou, mas como está mais... Não tem como ficar mais devagar. Mas faz né? bem pra gente, né? Faz bem. Aí eu olhando para frente, eu não consigo imaginar como é que eu vou fazer conta de como é que vai ser dali para frente, o quanto eu vou deixar de fazer e continuar seguindo no mesmo contexto que eu sigo hoje. Eu acho que também vai ter que ser natural. Ou seja, eu tenho a oportunidade de continuar melhorando esse legado, né? Não só para mim, como para eles, para todos lá da empresa. E querer estar lá, né? Querer continuar estar lá sempre. O legal é que o teu legado continua, vai continuar com teus filhos, né? Mas com as pessoas que estão lá, porque é o nós, né? Então tu passa ele para todos. Então eu tenho pessoas a filosofia lá internas, vai continuando, né? Eu tenho pessoas internas lá que a gente brinca, né? Que é para toda a vida e além da vida, né? Porque poder ter pessoas, além dos meus filhos que têm esse pensamento desse autorresponsabilidade e querer, né? Porque é feliz como está e o que vem pela frente. Isso são alicerces importantes que eu tenho que falar, porque tem que reconhecer sempre. Quando sozinho nós não fazemos tudo, né? Legal, legal. Então o legado é isso, somar o passado, acrescentando o presente e sabendo que tem mais legado para o futuro. Legal. E aí, vamos lá, qual é o valor, né? Precificar é impossível, nem se deve, nem totalmente... o mais importante realmente é sentir realizado profissionalmente, pessoalmente, né? Hoje eu digo, né, com essa trajetória toda, no momento que eu vivo com o Grupo Mundi, com a minha família, e falando em legado, né, para continuar dando suporte para um legado, é poder se sentir realizado, se sentir feliz, mas ao mesmo tempo continuar sendo desafiado, provocado, estar motivado para isso, porque transferir experiência e aprender sempre, né? Eu acho que é talvez o melhor legado de tudo, né? Sim, verdade. E aí, a gente está finalizando o nosso papo aqui. Porque dá vontade de ficar aqui um tempo todo, né? Ah, né? Ainda mais eu quase não gosto, né, André? Ainda mais nós dois falando aqui, vai até às 9 aqui mas hoje. Eu acho que eu sou mais... Até às 9, 10 da noite aqui. A gente começa de tarde e vai até... Mas tudo bem, isso é bom. O papo tá gostoso, eu digo, mas pra gente não se prolongar também. Tá bom. Deixa eu te fazer duas perguntas, assim, básica e direta, né? Olho no olho. Olho no olho.
Hoje a tua maior alegria com o Grupo Mundi, qual é? Meus parceiros de uma vida toda. Tua galera? Minha galera, claro, com mais tempos, outros com menos tempos, mas esse é meu maior valor, com certeza. Show. E o teu maior patrimônio que tu construiu? A gente sabe que tu é uma pessoa bem sucedida, financeira e economicamente falando, a empresa, os negócios, mas o teu maior patrimônio, tirando os outros, falando só do Grupo Mundi, né? Qual é o teu maior patrimônio hoje que tu montou com isso, com todo esse legado, com tudo isso que tu criou? Ter tido a oportunidade de saber de onde eu vim, como eu tive oportunidades e pude aproveitá-las e como eu vivo elas hoje. E como quero continuar vivendo. Esse é o meu maior patrimônio de conquista. Farias algo diferente? Não, eu faria tudo de novo e melhor. É? Pô, legal. Então... Claro, né? Melhor... Eu imagino que sim, né? Porque você vai fazer de novo porque você já fez uma vez. Sim, né? Então corrigir alguns percursos ali, então, né? Então faria melhor, né? Faria não melhor. Diferente. As coisas, mas são pontuais, né? Porque, legal. Né? Acho que é isso. Que legal. Que papo gostoso que foi, né? Conversa boa. Com você legal. É sempre que bom. Uma troca muito grande, que muito bom, obrigado. inspiradora. Estamos encerrando aqui o nosso pod, então, hoje, com o mestre Leandro. Espero que a galera... Com o mestre Andrei. Que o pessoal tenha gostado. Deixar um tempo aí, deixar tuas considerações, fala o que tu quiser aí, se quiser. Inclusive, se quiser falar pra galera lá que tá te vendo, ou quiser falar pra mim, fica à vontade. Não, eu vou falar pra ti, vou falar pro pessoal que eu... Tá bom. Ou, provavelmente alguns ou muitos eu conheço. Sim. Que vai estar assistindo. Dizer que eu tô lá no Grupo Mundi, com as portas sempre abertas para interagir, para conversar, trocar ideias, trocar informações, porque eu acho que a gente precisa realmente, cada vez mais dentro do possível, estar próximos e abertos para interagir tudo isso, porque a gente tem muitos desafios e adversidades que a gente nem sabe como, e como eu te falei, né, quando a gente vem falando que nada tem receita, né? Mas algumas receitas a gente pode construir juntos, né? Não só internamente, mas com todas as pessoas que estejam no mesmo caminho de pensamento. Então, eu sempre falei para ti, né, André, que eu gosto de estar e quero estar disponível para poder colaborar, até porque acontecem tantas coisas de contrapartidas que você nem espera, que é natural que seja, né? Então, quando a gente faz isso se propõe a ser assim, a gente tem uma contrapartida natural que também acaba nos voltando muitas coisas que a gente nem espera. Então é isso que eu digo para todos, que se entregue, né? Que a entrega ela tem que ser por inteiro, né? Tudo que é pela metade, a tendência é ficar menos que a metade. Se entrega metade, vai ter o resultado de metade. Né? E olhe lá, né? Talvez não chegue na metade. Né? Sim, legal. Então é isso. O importante eu estou aberto realmente a sempre trocar ideia, bater papo, conversar, interagir, porque acho que tentar melhorar a parte coletiva, não só nosso ramo, mas como no nosso país, né? Então, acho que isso é muito importante, as pessoas terem menos preocupação, terem mais transpiração, mais conexões com tudo que precisa ser melhor, né? Tá bom, legal. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Pessoal, agradecer também vocês, a presença de todos que acompanharam aqui. Pedir para deixar um like aí de vocês aí, tá acompanhando sempre a gente nos próximos, tá avisando o colega, o amigo que a gente está aqui para trocar informação, trocar ideia. Lembrar que quem quiser entrar em contato com a gente e tá colocando a marca de vocês aqui, tá colocando o patrocínio, a gente aceita e precisa, né, para estar evoluindo, para continuar esse trabalho. E é isso, hoje eu fico bem feliz de conseguir trazer esse homem importante aqui, é difícil, tem uma agenda difícil, já era para vir antes, né? Mas graças a Deus veio. O importante é isso que ele veio, que está aqui com a gente, passou um pouco da experiência dele, e é isso. Acompanhe a gente lá, e o que precisar a gente está aqui para vocês na Escola do Têxtil. Valeu? Tudo de bom, um abraço. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera.